Bunker News. Bunker News e as principais notícias do dia 15 de setembro de 2025. A Albânia se tornou o primeiro país do mundo a nomear uma ministra criada por inteligência artificial. A nova autoridade digital se chama Djela e ficará responsável por supervisionar os processos de compras públicas no setor tradicionalmente muito vulnerável à corrupção. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro do país, Edi Rama, durante um congresso do partido. Segundo o político, a decisão não é uma jogada de marketing, mas sim um passo sério para aumentar a transparência e recuperar a confiança da população nas instituições de Estado. Bunker News. No meio da tensão entre Rússia e OTAN, a Alemanha realizou testes de seus sistemas de sirene de alerta. O teste, parte do programa anual Warning Day, interrompeu até mesmo a sessão da Bundestag, parlamento alemão, enquanto o deputado alemão Christopher Dobler, do AfD, falava no plenário. Em 2020, o governo alemão estabeleceu que todos os anos, sempre na segunda quinta-feira de setembro, os seus sistemas seriam testados ao mesmo tempo, incluindo rádios, sirenes, TV, celulares, aplicativos, etc. O objetivo é testar os sistemas para checar se todos funcionam e identificar possíveis falhas para corrigi-las antes de uma emergência real. No entanto, o teste ocorre justamente em um momento de grande tensão na Europa. A Polônia invocou o artigo 4º da OTAN para definir uma resposta ao ataque russo com drones em seu território. Bunker News. A Constituição não proíbe anistia, indulto ou perdão aos chamados crimes contra a democracia. Já a Constituição e a LOMAN proíbem juízes de se manifestarem sobre temas que poderão julgar no futuro. Proíbem juízes de se manifestarem sobre temas que poderão ser julgados por eles. Bunker News. O currículo da desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Mariana Fux, destoa dos colegas ao apresentar um currículo com produção científica e bibliográfica escorada nos feitos do pai, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Na lista destacam-se um curso, a revisão de 2 livros e um artigo em homenagem aos estudos do pai. Mariana Fux ocupa a cadeira 19 da Academia Carioca de Direito, fundada pelo ex-senador e ex-ministro da Justiça e da Agricultura, Bernardo Cabral, em agosto de 2022. A entidade declarou ter escrito a crônica As Mães de Santa Maria, sobre o incêndio na Boate Kiss e publicado em jornais periódicos e sites em março de 2013. A ACD reúne o currículo mais atualizado de Mariana. Bunker News. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, foi orientador do filho, o advogado Rodrigo Fux, em 2 trabalhos acadêmicos na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rodrigo concluiu o mestrado em 2015 e o doutorado em 2022, ambos supervisionados pelo próprio pai, já integrante da mais alta corte do país. Bunker News. Um verdadeiro terremoto diplomático acaba de sacudir as relações entre Brasil e Estados Unidos. O ex-presidente norte-americano Donald Trump, que volta a ter papel central no cenário político global, anunciou na última sexta-feira, dia 13 de setembro, a revogação imediata do visto do presidente do Supremo Tribunal Federal, impedindo-o de viajar para participar de um encontro na Universidade de Yale. A decisão foi tomada após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal em um processo amplamente criticado por falta de provas, parcialidade e perseguição política. Trump classificou a situação como um abuso de poder incompatível com os princípios democráticos. Esse gesto não é apenas simbólico, trata-se de um recado direto à elite jurídica brasileira, mostrando que o mundo não aceitará em silêncio o uso de cortes constitucionais para calar opositores. Para muitos, a medida abre precedente para novas sanções internacionais contra membros do judiciário que venham a praticar o lawfare. Bunker News. O Banco Central informou ao ministro Alexandre de Moraes que foi cumprida a decisão de bloqueio da chave Pix do seu ex-assessor do TSE, Eduardo Tagliaferro, que está na Itália e foi indiciado pela Polícia Federal por supostamente ter vazado informações sigilosas do gabinete do próprio Moraes, para quem trabalhou. Tagliaferro se tornou um crítico do ministro e tem feito denúncias contra ele com a ajuda de aliados do ex-presidente Bolsonaro. O bloqueio da chave Pix de Tagliaferro foi determinado por Moraes no último dia 8 de setembro.
e a informação sobre o cumprimento foi dada nesta quarta-feira, dia 10. As contas bancárias de Talhaferro também estão bloqueadas por ordem de Moraes. Talhaferro foi indiciado em abril deste ano pela Polícia Federal por suposto vazamento de conversas e informações sigilosas. Bunker News. O governo do presidente Lula acelerou o pagamento de emendas parlamentares durante o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, principalmente na semana das condenações. A liberação desde o início da análise do caso na Suprema Corte soma 3,2 bilhões em uma busca por fortalecer o Planalto na tentativa de conter a adesão do Centrão à proposta de anistia aos condenados por tentativa de golpe de Estado. Nesse sentido, o Executivo chegou a pagar 2,3 bilhões somente na última terça-feira, dia 9, quando o Supremo retomou o julgamento para o voto dos ministros. Segundo os dados da Transparência, esta foi a maior vazão de emendas num único dia em 2025, ano marcado pela liberação a conta-gotas dos recursos. Na série histórica, este é o 9º maior valor nominal liberado num único dia, desconsiderando a correção pela inflação. O recorde foi em 13 de dezembro do ano passado, quando o governo pagou 5,8 bilhões de reais. A expectativa é que o Planalto continue a irrigar as bases eleitorais dos parlamentares nos próximos dias, visando melhorar a disposição do Congresso para derrotar o projeto de anistia. Se isso não é comprar o Congresso, o que poderia ser? Bunker News. A presidente não eleita da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, rosto carimbado da agenda globalista do Fórum Econômico Mundial, voltou a subir no púlpito para dar um sermão sobre liberdade às nações soberanas da Europa. Mas basta rasgar o véu do discurso para enxergar a realidade por trás do jargão. Ela falou em proteger nossas liberdades e em Estado de Direito. Palavras bonitas repetidas como mantras, mas ocas. Porque a liberdade que a União Europeia defende é condicional, supervisionada e carimbada em Bruxelas. A liberdade de decidir de cada nação é mera ilusão. A estrutura da União Europeia foi desenhada justamente para desmontar a autonomia dos Estados. O tão exaltado Estado de Direito nada tem a ver com justiça. É sinônimo de conformidade, um instrumento político para vigiar, punir e forçar governos nacionais a se ajoelharem diante da ideologia dominante. O novo ciclo que ela celebra é, na prática, um sistema permanente de monitoramento e pressão, garantindo que ninguém ouse sair da linha. O que mais escancara a tirania é a chantagem econômica. Ursula afirmou, sem disfarces, que fundos da União Europeia estão condicionados ao respeito pelo Estado de Direito. Na tradução real, siga nossas regras ou a sua economia será estrangulada. O dinheiro não é mais solidariedade, não é crescimento, é coleira. Isto não é liberdade, é a gramática suave da tirania, embrulhada em slogans sobre democracia e igualdade. O que está sendo erguido não é uma Europa forte, mas uma arquitetura de submissão, onde a prosperidade de uma nação depende da sua obediência. A chamada União Europeia da Igualdade não é igualdade de povos, mas igualdade de servidão. Bunker News. Bill Gates já anuncia o próximo passo do Net Zero. A rede elétrica terá de ser 3 vezes maior do que a de hoje. E claro, os consumidores podem ajudar comprando carros elétricos, bombas de calor e alimentos de baixas emissões. Mas a insistência não é sobre salvar o planeta, é sobre controle. Quando tudo depende da eletricidade centralizada, basta um clique, um algoritmo, uma identidade digital vinculada à sua vida para decidir se você merece acender a luz, ligar o carro ou até cozinhar. Isso não é futuro verde, é prisão digital pintada de sustentável. O sonho deles não é neutralizar carbono, é neutralizar a liberdade. Bunker News. A dívida pública do Brasil alcançou 90% do PIB, segundo dados recentes do FMI. O avanço está diretamente relacionado ao aumento dos gastos públicos nos últimos anos. A relação dívida-PIB é um dos principais indicadores observados pelo mercado financeiro.
pois reflete a capacidade do país de honrar seus compromissos. Quanto maior o índice, maior é a percepção de risco, especialmente em momentos de crise econômica. Além disso, uma dívida elevada pressiona a taxa de juros, que encarece o crédito, impactando negativamente o setor produtivo e limitando o crescimento da economia. Um relatório do Tesouro Nacional, divulgado em julho, projeta que a dívida continuará em trajetória de alta nos próximos anos. Falta 10% para o Brasil decretar a sua falência. Bunker News. Imigrante brasileiro afirma que se estão a organizar em Portugal para fazer uma mudança de regime como fizeram no Brasil. Querem instalar o socialismo lulista em Portugal e que dentro de pouco tempo vai haver imigrantes brasileiros suficientes para fazer essa mudança em terras lusitanas. Bunker News. A eurodeputada alemã Christine Anderson deu um exemplo brilhante do que é a verdadeira desinformação. Enquanto a máquina globalista insiste em carimbar como fake news qualquer voz dissidente, Anderson expõe a inversão de papéis. A verdadeira desinformação vem de cima, embalada em comunicados oficiais, em narrativas da mídia comprada, em relatórios das instituições que juram proteger a democracia. Quando um político ousa chamar o monstro pelo nome, a máscara cai. O discurso de Anderson não é perigoso porque espalha mentiras, mas porque revela a verdade que eles querem esconder. Desinformação real não é o que questiona o poder, é o que o poder usa para anestesiar o questionamento. Bunker News. De Brasília, para o Bunker da Cultura Web, Rádio e TV, Nova Mania Caxias do Sul e Crônicas de Trivelato, Marlon Adame.